Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. Turma, hoje então a gente vai falar sobre as transformações químicas, os fenômenos químicos que acontecem no planeta Terra, tá bom? Vamos então para a página 247. Como prometido, estamos na nossa última videoaula para fechar o livro, né? Última videoaula com conteúdo, já que na próxima a gente vai fazer uma correção, beleza? Então, hoje a gente já finaliza o nosso livro. Pessoal, os fenômenos químicos, né? Não precisa nem te explicar mais, mas a gente vai entender hoje, relacionar um pouquinho com o planeta Terra de um modo geral. Fato é que só existe vida na Terra, só existem seres vivos no planeta Terra pelo fato de existirem os fenômenos químicos, pessoal. Algo que eu já comentei um pouquinho com vocês aí na última videoaula. Graças à fotossíntese e à respiração, tá bom? É possível a permanência de seres vivos. E é tão interessante que os seres vivos que surgiram graças a esses dois fenômenos químicos, né, eles auxiliam a manter. Então, para a gente sobreviver, a gente precisa de respirar o oxigênio. E as plantas conseguiram evoluir aí, produzindo um fenômeno químico e originando aí um produto super importante que é esse oxigênio e consumindo um outro produto. Então, é uma relação extremamente mútua. Ou seja, o que é mútuo? Que todos os indivíduos, as espécies, estão aproveitando os dois lados. É bom para os dois lados, tá bom? Então, resumindo, de modo geral, tá? De modo bem amplo, as principais transformações químicas, né, os principais fenômenos químicos que envolvem o planeta Terra, a gente pode dizer a fotossíntese e a respiração celular. Porém, só que em uma escala que está aumentando cada vez mais, tá bom? São as alterações que vêm ocorrendo no planeta Terra, intensificado pelo homem. E a gente vai entender um pouquinho quais são essas alterações e em que ponto isso pode interferir na nossa vida. Bom, então olha só. À medida que o homem foi evoluindo, foi se desenvolvendo, construindo cidades, né? Houve a produção aí de muito conhecimento, tecnologia, inovação surgindo, o homem foi sempre aperfeiçoando o modo de lidar, né, com o planeta Terra. Fato é que hoje existe algo que comprova isso, né, que hoje existe tecnologia para a gente se comunicar com pessoas de qualquer lugar do planeta Terra. Isso daí é inovação, é tecnologia. Coisas que há 50 anos atrás talvez não seria possível. É bom? Sim. A tecnologia é bom? Sim. Só que, por outro lado, há sempre os impactos ambientais, a poluição que a gente está sempre falando um pouquinho. Tá bom? Um fato que interferiu muito na poluição e intensificou foi justamente no plantio, na melhoria e na emancipação dos produtos que são produzidos para alimentar, subsidiar aí toda a fome de todas as pessoas que vivem no planeta Terra. Então, olha só, eu estou falando de produção agrícola. Há 1000 anos atrás, existia o mesmo número de pessoas que existem hoje? Não, existiam muito menos seres vivos. Então, logo, para saciar a fome de menos pessoas, uma certa quantidade de alimento é o suficiente. Só que o que está acontecendo? Tá bom? No planeta Terra. O que está acontecendo?
está aumentando o número de pessoas, cada vez mais. Cada vez mais está nascendo crianças, nascendo seres vivos cada vez mais, espécie humana principalmente, e o tempo de vida desses seres humanos está aumentando também, de modo geral. Então, se antes existiam 1 milhão de habitantes, estou chutando um valor, tudo bem? Se antes existiam 1 milhão de seres humanos, falando de seres humanos agora, tá bom? Só espécie humana. Se antes existiam 1 milhão de seres humanos há 1000 anos atrás, hoje tem mais de 1 bilhão. Então, como que eu consigo manter a alimentação, a saúde de todas essas pessoas? Aí começa a surgir um pouquinho dos impactos ambientais. A produção agrícola é um dos principais. Então, olha só, a produção agrícola aumentou muito em decorrência da invenção e do uso de um inseticida muito eficiente no controle de insetos na terra, o diclorofenilnicloroetano, é o DDT. É um produto químico, pessoal. Assim como os produtos químicos que nós utilizamos aí para a nossa saúde, né, para o nosso bem-estar, é um produto químico. Só que ele é importante, ele é muito eficiente para garantir aí essa produção agrícola. A gente está falando que existem mais de 1 bilhão de seres humanos no planeta Terra. Então ele é eficaz. Só que, por outro lado, o uso indiscriminado e o uso em excesso acaba prejudicando o meio ambiente, gerando aí um grande impacto ambiental no planeta Terra, tá? Então, por mais que ele às vezes é pontual, por exemplo, uma fazenda de soja lá no estado de Mato Grosso, o fazendeiro, o dono da fazenda, né, ele usa o DDT. Vai gerar impactos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte? Não. Mas, naquela região, muito provavelmente, se for usado em excesso, vai gerar impacto sim. Então, a gente tem que ter sempre um raciocínio para entender os dois lados da moeda. E entender que a poluição não é somente no uso exagerado desses produtos químicos. Aí a gente está falando só de um tipo de poluição. Eu estou tirando, né, não estou nem descrevendo a poluição atmosférica dos gases poluentes que são liberados. Eu estou tirando de lado a poluição gerada por nós mesmos, pelo descarte irregular de lixo no chão, que é um outro tipo de poluição seríssima, né? Então, a química, de modo geral, é uma ferramenta excelente para a humanidade, só que acaba gerando poluição também de um outro lado, tá bom? Então, façam uma leitura aí completa falando sobre o DDT, tá bom? Um pouquinho mais de curiosidade sobre ele, tá bom? Que ele pode, olha só, ele pode interromper, se utilizado em excesso, né, em lugares irregulares, ele consegue interromper o equilíbrio natural do ambiente, envenenando o plâncton, peixes, e enfraquecendo até as cascas de ovos de algumas espécies de ave. Então, é um processo em cadeia, tá bom? Esse DDT, ele pode acumular ainda nos indivíduos. Ele não some, tá? Pelo fato de ser um produto químico extremamente prejudicial. Ele é bom, por um lado, mas extremamente prejudicial para o meio ambiente. Outro fator relevante e discutível das transformações químicas é a utilização dos produtos derivados do petróleo. Aí, como a gente já discutiu um pouquinho, né, falando sobre o álcool,
os combustíveis, a gasolina, são importantes, sim, poxa, através da gasolina é possível a gente se locomover utilizando automóveis. Só que aí, durante a queima deste combustível, vai estar gerando um tipo de poluição, no caso agora uma poluição atmosférica, vai liberar esses gases para o ar. Então, novamente, mostrando o quanto que nós estamos prejudicando o meio ambiente, o planeta Terra, em prol sempre da nossa facilidade, praticidade. Então a gente tem sempre que pensar nesses dois lados. Então olha só que legal, podemos observar que as transformações químicas trouxeram facilidades para a nossa vida, ajudando a melhorar a qualidade das roupas que vestimos, produção de utensílios e até mesmo na nossa locomoção. No caso, se eu for utilizar um automóvel, ela melhora a nossa qualidade de vida. Contudo, esses últimos exemplos aí que a gente está falando, né, nos mostram que, em razão do uso indiscriminado de substâncias químicas, o ar que respiramos é poluído e as praias, e os rios e os oceanos ficaram contaminados, provocando um grande desequilíbrio no meio ambiente. Então, olha só, outra questão aí, sem falar do uso de pesticidas, o DDT, os plásticos. Plástico, pessoal, ele é um derivado do petróleo. E plástico é bom, não é? Porque plástico eu posso comprar, por exemplo, uma garrafinha de água e levar aí para uma caminhada. Eu tenho que me hidratar. Só que o que você faz com plástico depois que você bebe sua água? Se joga na rua, né? Poxa, eu espero que não. Pois isso é o que a maioria das pessoas fazem. Acabam descartando esse plástico na rua. E ele não vai embora. Ele não desaparece. Ele fica ali contaminando o meio ambiente. E a grande chance desse plástico, por exemplo, em um momento de chuva, ele ser levado para um corpo d'água, um riacho, um córrego que passa dentro de uma cidade. Ele vai sendo levado, cai em um rio, cai em um outro, vai sendo levado, o destino final é sempre o mar, pessoal. E acaba gerando aí enormes consequências para toda vida marinha. Espécies de peixe podem se alimentar confundindo com algum alimento. Aves podem se alimentar de pedaços desses plásticos. Já tem registros de várias espécies de aves que se alimentam de tampinhas, achando que é alimento, infelizmente ela vem morrer. Baleias se alimentam em uma grande escala de plástico, mesmo sem nem saber, pela quantidade de plástico que tem no oceano. Quando elas abrem a boca, elas acabam ingerindo, né? Não porque elas querem, mas é pelo fato de ter muito material como plástico descartado no oceano. Então, olha só, reparem, poxa, a gente estava falando de um produto químico derivado do petróleo, que é extremamente bom para nós, facilita o nosso dia a dia, só que pela falta de responsabilidade do ser humano, ele acaba prejudicando o planeta Terra. O planeta Terra, Renan, você está falando aí de algumas espécies de animais? Pois é, que só habitam no planeta Terra. A partir da hora que a gente está prejudicando uma espécie de animal, nós estamos prejudicando a nós mesmos e ao próprio planeta Terra, pessoal. Então a gente tem que pensar mais num coletivo também. E entender sempre essa relação. Poxa, esse produto químico facilita a minha vida, facilita a vida de várias pessoas. Só que eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Tá bom? Então, façam essa leitura aí, ó, do Em Pratos Limpos. Tá bom? Muito interessante. Beleza? Nós estamos então fechando aí a videoaula, tá? A gente estudou transformação física, química, a formação de novas substâncias, né? A equação química, e falamos dos fenômenos químicos relacionados ao nosso corpo
e ao planeta Terra. Vamos então para os nossos slides. Façam as questões 1, 2 e 3. De 4 a 9, algumas questões em aberto. Essa questão 7 aqui é muito interessante, tá bom? Podem pesquisar na internet o que é sustentabilidade, já falei um pouquinho para vocês. Questão 10, 11, 12, 13 e 14. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.